Cinéfilos do Brasil, hoje, especial, Steven Moffat versus J.J. Abrams. Bom, então galera, a gente resolveu fazer esse especial, mesmo que são dois caras, eles não fazem quadrinhos, mas um faz cinema, que é o J.J. Abrams, e o outro faz séries, apesar de J.J. Abrams ter feito série também. Então, se você não sabe, o J.J. Abrams agora todo mundo sabe quem é por causa do Star Wars e antes do Star Trek. Mas se você não sabe quem é o Steven Moffat, cara, ele só é o responsável pelo Sherlock, foda pra caralho, e cara, o Doctor Who. O Steven Moffat foi o responsável por revitalizar a franquia Doctor Who, que estava morta. O cara foi lá, pegou como produtor, pegou como escritor, revitalizou e transformou o Doctor Who num sucesso. Então assim, os dois caras são foda. Por quê? Porque eles revitalizaram franquias que até então se achava que estava enterrada. Star Trek e o Doctor Who. Bom galera, o Steven Moffat, que talvez menos gente conheça, mas o cara é foda. O cara é escocês, o cara é professor, fez mestrado, ele fez várias coisas na televisão, foi roteirista, foi showrunner, Agora, o principal produto dele é o Doctor Who, a revitalização do Doctor Who, mas ele fez várias coisas antes. Então, mas eu acho interessante frisar mais esse background do Steven Moffat, ou seja, o cara é professor, ele tem mestrado, ou seja, tem toda uma vivência acadêmica. Apesar de ser inglês, ele nunca fez Juiz Dredd, ele nunca fez... 2000 AD. Então, não, porque ele já começou escrevendo documentário, né? Ele tem um documentário sobre casos bizarros, né, de crimes que aconteceram na Inglaterra. São coisas menos conhecidas dele, né? Coisas que nunca passaram aqui. Não, então, nem vão passar. Nem vão passar. Ele tem uma série que chamava Press Gang, que era um jornal de uma escola. Então aí que é baseado nos anos dele como professor. Que era baseado nos anos dele como professor. Depois ele tem até uma série que chegou a passar na TV a cabo aqui, a versão inglesa, que chamava Coupling. E depois teve uma versão americana da mesma série. É dele. É dele, é roteiro dele. Ele fez baseado no divórcio dele. Então ele também usa muito a vida pessoal dele e tal, é interessante. Outra coisa legal também é que ele tem aquela série, Jack, os 6 episódios, cara, da revitalização do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Foda pra caralho. É muito bom. Pra vocês terem uma ideia, o Spielberg, quando começou... Esse projeto do Tintin com o Spielberg é antigo. Ele já tinha visualizado que seria interessante colocar isso no cinema, ele sabia que não tinha tecnologia para isso, mas ele queria ter os direitos e ter um roteiro já. O primeiro cara que ele chamou para roteirizar, quando ele comprou os direitos de poder ter isso lá, usar o Tintin como personagem para o filme, foi o Moffat. E é interessante, não sei se você sabe, mas o Verger, ele não sei se exatamente onde está isso, mas tem a referência que ele falou, se ele tivesse alguém para... Ele tem algum registro disso. Se tivesse alguém para dirigir um filme do Tintin, ele falou que esse alguém seria... Não, seria o Spielberg. E aí o Spielberg fala assim, não, se tem alguém para escrever um roteiro do filme do Tintin, esse alguém é o Steven Moffat. Bom, J.J. Abrams é interessante falar que ele vem de uma família de roteiristas, né? Então assim, ele é um cara que nasceu naquele meio de televisão e tal. Ele tem algumas coisas não muito célebres, mas interessantes, filmes da Sessão da Tarde, como é que chama? Ele com Mel Gibson, como é que chama? Eternamente Jovem. Que é bem igual Água com Açúcar. Ele roteirizou esse filme, mas é bem... ele tem umas coisas meio... mas achei também quando você tá ali, você tem que fazer, ele é o roteirista o produtor, sei lá, da Felicity. Lembra? Essas é uma série velha que passava no Carnal Warner, sei lá. Mas, cara, quem viu... Eu não vi, mas minha mãe era fã dessa merda. E tem um episódio que rola uns baratos de... Minha mãe assistia. Eu não assisti Felicity, mas minha mãe assistia. E tinha uma parada de viagem no tempo e tal. E é legal, assim, você vê que quem é. Jebras, numa série que não tem nada a ver. Felicity é tipo um drama meio de uma adolescente entrando na vida adulta ali. E o cara botou uma parada de viagem no tempo, paradoxo temporal. Ele tentou, né? Ele tentou melhorar o negócio. Tentou, né? Tentou trazer um novo público ali, né? Eu acho que é isso, assim, você vê que um cara, ele já tem uma pegada forte ali que tá tentando aparecer de alguma forma. Ele fez também aquele Cloverfield, eu acho uma merda, mas falou que é legal. Eu acho interessante Cloverfield porque ele se obriga, ou ele se coloca duas coisas. Primeiro, o filme tem que parecer que foi feito totalmente pelas pessoas, pelos participantes ali, pelos personagens. Que essa estética bruxa de Blair que é um... que é a estética bruxa de Blair, isso mesmo. Só que ele dá um passo além da bruxa de Blair. Ele coloca nas cenas símbolos, números, referências, que depois isso é um game. Pouca gente sabe disso.
mas ali tem várias... O trailer do filme já dava... Ele adora fazer isso. Ele tá fazendo isso de novo com Star Trek. Com Star Wars, aliás. É isso, ele vai botando uns números, umas referências que ninguém sabe o que é, uns mistérios e tal. Ele fez isso com Cloverfield. É interessante, assim. Eu acho que é uma brincadeira e isso faz com que o público acabe interagindo com o produto. Ele também fez o roteiro do Missão Impossível 3, que é legal e tal. Que fez o filme que era uma coisa só ação, voltar um pouco a ser espionagem, ter uma política que não tinha mais, era qualquer coisa. E agora, né, revitalizou a franquia Star Trek no cinema e agora vai revitalizar a franquia Star Wars, né? Então por isso que a gente colocou os dois, porque são caras que não trabalham com quadrinhos, mas os dois revitalizaram franquias clássicas, que de um lado o Star Trek, a gente vai falar do Star Wars hoje, porque ele não revitalizou nada, já vem revitalizando, porque ele pode dar um fôlego, né? Mas o negócio está aí. E o J.J. Abrams, o Steven Moffat com o Doctor Who. Duas coisas que você não citou, Lost, que foi um marco para a televisão, o final é questionável, nem todo mundo ficou satisfeito, aliás, acho que a maioria das pessoas não ficou, mas é um marco como série, como uma coisa que é quase um mega filme, né? Aquela ideia de mega filme, é um novelão, não é uma coisa que todo episódio se fecha em si mesmo e tal. E Fringe, que quase foi cancelado várias vezes, que arranjou outros formatos de patrocínio para conseguir sobreviver, mas ele, exatamente por não ter apoio e ter pouca influência do público, ele fez uma coisa bem autoral. Ele não teve que fazer concessões no roteiro, então o desenho da história é muito bom. Eu assisti de ponta a ponta, adorei, eu acho que é uma das melhores séries de ficção científica que eu já assisti. Mas pouca gente de fato assistiu porque não teve esse sucesso e tal. Eu realmente gostei e acho que foi bem melhor do que o Lost. Eles tentaram emplacar também uma série que chama Flash Forward, mas não teve Flash Forward, que era baseado num conceito que eles estavam usando no Lost. Era interessante a ideia, mas não foi pra frente. Então, é interessante falar também que assim, o negócio, assim, pelos mesmos produtores de Lost, em vez de virar uma marca, né? Falou, olha, é legal, não, virou uma merda. Porque assim, os mesmos produtores de Lost, ou seja, eu vou ser enganado igual um otário, vou ver 5 anos de série pra me foder no final. Então, o Steven Moffat começou como roteirista do Doctor Who. Ele não era... O showrunner do programa era outro cara. E ele ganhou o prêmio roteirizando alguns episódios do... Como que chamava aquele cara? David Tennant. Quando o David Tennant era o Doctor Who. Um desses episódios, é o meu episódio favorito da série inteira, que é um episódio que chama Blink, que é sobre aquelas estátuas que choram lá, Weeping Angels lá. Então. É excepcional, como ele trabalha a questão temporal nesse episódio, ele se fecha em si mesmo. Se você nunca assistiu o Doctor Who, não precisa assistir esse episódio. O bom do Doctor Who é que são narrativas fechadas, lógico, faz uma diferença se você acompanhar, faz. Mas assim, se você nunca viu o Doctor Who na vida, você pode assistir... E, beleza. Não vai agora, a gente vai deixar... Vamos facilitar a sua vida, cara. A gente vai deixar uma lista de melhores episódios aqui nesse vídeo. Você vai e assiste. Tem no Netflix, assiste. Você não vai se arrepender. Não vai mesmo, é excepcional. E aí depois, quando o Tennant ia deixar de ser o Doctor Who, e aí teria que ter um novo Doctor Who, ele passa a ser o showrunner, então ele que influencia muito para o Matt Smith ser o novo Doctor Who. E todo o arco do Matt Smith, ele que está coordenando por trás. Então o arco do Matt Smith é incrível. Ele fecha, ele vai jogando elementos ali nos primeiros episódios que ele vai fechar só no final. Excelente. Não, é interessante, eu vi aquele especial que apareceu até no cine, aqui no Brasil, fizeram até umas sessões no Cinemark. Isso, né, junto. Que era Puta, cara, 50 anos. Do ponto de vista de roteiro, é sensacional. De resgatar todo o passado e de como assim o cara sintetiza a essência do personagem. Tem uma hora, agora eu vou dar um spoiler, se você não quiser, desculpa, mas esse episódio, né, que fecha toda a narrativa 50 anos, que fecha o Matt Smith e tal. Isso, que aparece em todos os autores e tal, ele é excelente do ponto de vista de roteiro, cara. E também do como o cara entende o personagem. Por isso que é foda. Assim, por isso que tem muita gente que diz que o roteiro é o ápice da construção narrativa. Por quê? Literatura você tem tempo para trabalhar, né? Cinema, quando você está trabalhando com roteiro, não. Né? E outra, você está escrevendo muitas vezes para outra pessoa dar o produto final. Isso. O roteiro não é o final. Então você tem que ser muito conciso e claro naquilo que você está falando. E esse episódio é foda demais. Por quê? Tá o David Tennant, que é um doutor, e esse cara. Smith, que é o doutor. Só que tem um terceiro doutor, que é o digamos assim, guerra, e seria o primeiro doutor.
né? Que seria a primeira versão dele, né? E aí, um deles, o David Tennant, aquele que se arrepende, né? Eu não lembro qual, mas um que se arrepende, outro que esquece. Né? E o atual é justamente esse que está fechando o ciclo da narrativa. E aí, os dois estão lá, né? Assim, tem um problema e os dois estão querendo falar assim, tentando resolver. Quem que resolve? Né? É o cara que é o atual doutor. E aí que ele saca o personagem. Porque assim, quem que é a figura do doutor? A figura do doutor é aquele que resolve o problema. E quem que vai resolver a parada? É o cara ali. Então assim, isso do ponto de vista de construção de personagem, cara, é sensacional. E fora que tem um lance do título do quadro, né? Isso. Nossa, é excelente. Não, ele joga com vários elementos dentro da narrativa e ele vai amarrando tudo. É muito bom. E é genial. Eu, pelo menos, acho genial porque ele não sai do formato. Mas o que ele faz com o formato... É isso mesmo. Outra série que é incrível que ele fez também é o Sherlock. O Sherlock, séries da BBC é bem diferente de série americana. Então foram 3 anos, cada ano teve 3 episódios. De 1h30, é um filme, 1h30, cara. Praticamente um filme mesmo. Ele reintroduz o personagem, ele pega as histórias originais e adapta. Não, o jeito que ele pega o original do Conan Doyle e traz... E adapta para o tempo atual. Se você não leu nada do Conan Doyle, só viu a série, lê um conto. Para você ver a relação que ele faz. Como ele pega a essência do roteiro que tem ali e coloca... E joga. E o jeito que ele joga é sensacional. É inacreditável. E assim... É a melhor série que eu já assisti na televisão. Não, sem dúvida, até porque não fica aquele ritmo que acaba tornando as séries ruins, né? Que porque, é aquela coisa americana de você ter... Que é o problema que a gente já citou do Gotham, que é assim, por que Gotham não é tão bom quanto poderia ser? Porque tem um formato longo ali. Né? Se pudesse ser menos episódios, ia ser bem melhor, mas não pode ser. Por quê? Porque a indústria quer um episódio por semana. De mercado ali. Entendeu? Então, assim, mas como eles estão livres disso, né, na BBC, é um outro mercado, é um outro ritmo de produção, então isso torna, eu acho melhor. Eu também acho. O J.J. Abrams, então, ele revitalizou a franquia Star Trek, o jeito que ele fez foi legal, porque ele rebutou a franquia Star Trek, porém ele não ignorou tudo que veio antes. Então assim, olha, tudo que veio antes existe, mas agora começou uma nova linha temporal. Então o jeito que ele usou o paradoxo temporal para colocar aquilo e para não falar assim para você que borracha, né? Isso, para não falar assim, ó, você otário que viu todas as séries clássicas de filme e tal, não joga fora. Tudo bem, existe, mas agora é uma outra coisa, né? Ele colocou o Spock ali, o Spock né, o Leonard Nimoy, ele tem essa função de lembrar que aquele Star Trek é um novo Star Trek, porém sem jogar fora o passado, né? Se você, quem é fã do Star Trek, quem é fã muito xiita, não gostou do que J.J. Abrams fez. Mas se você não é tão xiita assim, cara, se você olhar, olha só um detalhe, tem um lance do Spock com a Uhura. Fala assim, não tem isso. Tem sim. Pega os primeiros episódios da primeira temporada da série clássica. Tem um lance entre o Spock e a Uhura, que o cara resgatou. Então assim... ele nada é por acaso. Nada é gratuito. Tudo que ele coloca ali tem alguma referência. O segundo filme, por exemplo, que ele faz ele faz uma inversão do outro... Tem gente também que não gostou... Mas ele tem que renovar, ele não vai fazer um espelho do que já foi feito. De alguma forma, ele tem que fazer uma coisa que ninguém está esperando. Não, então, eu acho que o que o J.J. Abrams faz é respeito ao fã. Respeito, também né? acho. Eu acho, assim, tem gente que não encara como isso, mas aí, cara, é aquela coisa. Aí você também já tá chita demais, né? E é o que a gente comentou também naquele post do Superman, né? Assim, se você não permitir o cara se revitalizar, ok, ele vai morrer, envelhecer e vai ficar no museu. É isso que você quer pro seu personagem? E o J.J. Abrams foi tão bem no Star Trek que os caras falaram, não, vem fazer o Star Wars. Ele não quis. Aí o que eles fizeram lá? Não, a gente enche o seu cu de dinheiro. Não quero. Não, a gente enche mais. Aí ele falou, não, tá bom, então eu faço. Tudo bem. E aí ele abandonou, abandonou o Star Trek, vai deixar na mão de outro. Aliás, já tá uma zona, né? Porque tinha um diretor, o cara já abandonou de novo. Não, agora acabou. Quem tocava era o cara. Mas assim, o que ele vai fazer com Star Wars agora? A gente tem o trailer, eu gostei, sensacional. Não, não é nada, mas é nada. Mas o jeito que ele colocou a Millennium Falcon com aquela música In the Light, pá, e mostra a Millennium Falcon ali. Puta que pariu. O cara sabe, né? Ele sabe. Então é isso, cara. São dois gênios. Os dois sabem mexer com as mídias que eles trabalham, né? Não são caras que saem no formato, mas o que eles fazem com o formato eu acho genial, né?
E é isso, eles são bons por isso. Então é isso aí, galera. Só falando assim, tem gente que fala assim, olha, vocês esqueceram de falar tal coisa, vocês esqueceram de falar isso. Ah, bom. Gente, são 10 minutos, 15 no máximo aí que a gente já fez. Então assim, não dá pra... Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente quisesse. Acho que nem é o propósito. A gente vai pegar alguma coisa ou outra que é mais relevante. Às vezes, dependendo de qual a comparação que a gente está fazendo, vale mais a pena você escolher esse ou aquele trabalho daquela pessoa. Então... mas esgotar o assunto não dá. Não tem como. Não tem como, assim, quando esses caras têm uma produção vasta, mesmo que o cara não tenha, mas não dá para esgotar. Então, assim, a gente pede desculpas, não dá para comentar o que todo mundo acha bacana. Tem coisas que a gente realmente, às vezes por um motivo ou por outro, que são mais relevantes, a gente deixa de comentar, mas é isso, são 10 minutos, não dá para fazer milagre. Bom, galera, esse menino aqui, assim, o sonho dele era ter ou o J.J. Abrams, qualquer um, ou o J.J. Abrams ou o Steve Moffat fazendo alguma coisa, um filme pra ele, porque o filminho que fizeram pra ele... Esse foi um lixo. Tá aqui, bom, até que a animação é boa, First Flight. Sim, First Flight é boa. Agora, se tivesse gravado aquilo, tava bom. Realmente. Então, ele também não tem grandes opiniões, só desejos e fantasias sexuais. Hashtag quadrinheiros, hashtag eu quero o busto do Hal Jordan, para levar um cara que tem fantasias para casa, tá certo? Novamente a gente agradece a galera do Lendo a Nona pelas camisetas aqui, Flash. Nossa, essa aqui, agora depois do trailer, excelente, né? Devia ter pegado uma 10, Então, galera, o link dele está aí embaixo, entra na loja, dá uma olhada, vale a pena, é material muito bom. E é isso. Então, Feliz Natal para vocês. Até ano que vem. A gente vai ficar com gap agora. 2 semanas. Semana do Natal, semana do Novo não tem, mas volta. A gente volta com especial, que a gente não vai falar nada, mas também é especial. É isso aí.